Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos entrando na sua casa e também aqui no nosso templo, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de renovo, né? E por que não dizer também uma palavra de transformação na sua vida. Sejam bem-vindos à página da Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, Árvore Grande, você que está nos assistindo, você que está nos vendo aí. Louvado seja Deus pela sua vida. E é tão bom nós estarmos na casa do Senhor, né? E hoje praticamente mudou todo esse conceito de nos congregarmos. Estamos de uma maneira virtual hoje também, e também temos alguns irmãos da nossa igreja aqui no templo, e respeitando o nosso decreto, da nossa prefeitura, de 20 pessoas aqui dentro da nossa igreja. E só lembrando também alguns avisos. Quarta-feira, irmãos, quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, aqui às 15 horas, nosso tempo também. Temos orado, buscado ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia de nós, nesse momento que nós estamos vivendo. Quinta-feira, às 19h30, estaremos aqui também. Estamos aqui também, né, se Deus assim permitir, com o nosso culto, com o nosso estudo da palavra. Domingo pela manhã, nossa EBD online, né? Graças a Deus nós voltamos a ter a nossa EBD. E hoje à noite também estaremos aqui às 19 horas, entrando na sua casa com a palavra de conforto. Lembrando mais uma vez, estamos estudando o livro de Tiago. Hoje teremos Tiago capítulo 3 com a irmã Eliane. Próximo domingo, Tiago capítulo 4 com o nosso irmão Carlinhos. Ele vai estar ministrando a nós. E Tiago capítulo 5, encerrando, né, o livro de Tiago com o irmão Otomar. E prepare-se para nós começarmos a estudar o livro de Efésios, que com certeza vai causar um grande impacto na sua vida também. E lembrando mais uma vez aos membros da nossa igreja, nossa campanha da cesta básica já está a todo vapor. Queremos continuar atendendo as famílias que vêm a nossa igreja nos procurar, e a gente precisa trabalhar essa questão social também, né? Trabalhamos o espiritual, mas também trabalhamos o social também, que é a função da igreja. E hoje eu queria fazer algo bem diferente, você que está nos vendo. Se você quiser mandar alguma pergunta, algo novo para nós, escreva aí na nossa página, que com certeza no final do nosso culto, com relação ao Tiago capítulo 3, nós estaremos respondendo. Vamos fazer uma ligação tremenda entre nós e vocês hoje, vai ser muito bom. Sejam bem-vindos, vamos orar para que Deus nos abençoe muito aqui, né? Sabemos que Deus está no controle de tudo, e Deus sabe por que nós estamos passando por isso. Ele é que dirige a história, né? E a nossa história está nas mãos de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos sentir e entender que a presença real de Jesus Cristo, ela se faz presente. Ó Deus, renova a cada dia as nossas forças neste momento tão difícil que nós estamos passando. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo, ó Deus. E que nós possamos entender todos os dias da nossa vida que o Senhor caminha lado a lado conosco, e muitas vezes também o Senhor nos carrega quando nós nos sentimos fracos, ó Deus. Ó Pai, nós só temos que agradecer. Só temos que agradecer por tudo isso que nós estamos vivendo. E agradecemos também a Deus, como temos falado aqui, pela Tua fidelidade, de nós vermos se cumprindo toda a Sua palavra através da nossa geração também, Jesus. Estamos vendo tudo isso. Pai, temos que agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmã Eliane está com a palavra, vai ministrar os nossos corações. Tiago capítulo 3, a nossa EBD online. E com certeza seremos muito abençoados, né? Através da vida da irmã Eliane. Amém? Amém, pastor. Bom dia, graça e paz. Eu não sei se só comigo que está acontecendo, né? Mas eu estou morrendo de saudade de dar uns abraços, uns beijos nos irmãos, né? Sentir aquele calor humano. Que tratamento tem sido esse período nas nossas vidas, né? Literalmente. E também, desde do dia que o pastor pediu que eu falasse, né, na EBD sobre Tiago, e eu fui começar a estudar o livro, e eu falei: Senhor amado, será que o pastor está querendo falar alguma coisa comigo? Porque demais, mexe muito com a gente, confronta demais a gente. Tem hora que eu falo assim: Senhor amado, ontem eu estava fechando, digitando, e muitas vezes eu até chorava.
porque realmente é muito forte o que Tiago nos ensina. E a gente tem que aplicar isso daí. Amém? Vamos lá. Tiago 3, vamos ler esse capítulo todinho. E eu espero, como o pastor anunciou muito, você que está nos assistindo em casa, que você tenha lido. Mas se você não leu, vamos ler juntos, ok? Deixa eu ver só a versão que ele está colocando. É a minha. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber mais juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada para dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vós coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Hoje nós vamos falar de um instrumento que Deus nos deu no nosso corpo, a língua. A língua, Tiago fala que ela pode ser bênção ou destruição, ou maldição. Vejamos o que Salomão cita em Provérbios 6, de 16 a 19. Provérbios 6, de 16 a 19. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Salomão fala de 7 pecados.
sendo 6 que Deus aborrece, e um pecado da alma que Deus abomina. Dos 7 pecados, 3 estão ligados ao pecado da língua. A primeira, língua mentirosa. É impressionante quando a gente convive com pessoa mentirosa. No começo você não sabe que ela é mentirosa. Então tudo que ela está te contando, você acredita. Mas a proporção que as coisas vão caminhando e você vai relacionando com essa pessoa, que você começa a descobrir o tanto que ela é mentirosa, quando ela vem te contar algo, qual que é o seu pensamento? Verdade ou mentira? E a gente teve uma pessoa que a gente relacionou, eu e o Denival, que tudo que ela contava pra gente chegou no ponto que um olhava pro outro, verdade ou mentira? Às vezes a minha mãe chegava contando, a fulana falou isso, contou isso, aquilo. A gente falava assim, bom, vamos tirar 10% do que é pior, menos pior aí nesse contexto. Desses 10%, o que será que é verdade, o que será que é mentira? Eu fiquei assim, extremamente frustrada. Pastor, serviu um lenço para mim, por favor? Eu fiquei extremamente frustrada de descobrir que ela era assim, porque para mim ela era assim uma pessoa, um ídolo, uma pessoa em que eu confiava em tudo que ela contava. E depois que eu descobri isso tudo, eu comecei a fazer lembrar desde quando eu a conheci, as coisas que ela me contou. Eu falei, Senhor, o que será que ela me contou de verdade? E o que será que era mentira? Então, é muito sério a língua mentirosa. E nós temos que ter essa cautela, gente, quando a gente for falar. A segunda, que está ligada na língua, que ela profere falso testemunho, proferindo mentiras. Eu que mexo na área de direito, obrigada, pastor. Eu que mexo na área de direito, eu ainda fiquei pensando quantas vezes eu estava em sala de audiência e eu vi uma testemunha contar assim, uma grande mentira. E o meu senso de justiça fica, Senhor, isso não é verdade, Senhor, traz à tona, isso é mentira. Isso mexe demais para quem está advogando e buscando a seriedade, né, num testemunho. E em terceiro, a língua que semeia contenda entre irmãos. Essa daí o Senhor, a alma de Deus abomina. Gente, é impressionante. Ainda brinquei agora há pouco com o pastor, que eu cheguei e falei, pastor, o senhor está muito chique, está muito elegante. Vou falar para a Ivone tomar cuidado, ficar de olho. Ele, não faz isso, não faz contenda. Falei, pastor, já vou falar da língua mesmo, já faz. Vocês já tiveram aquela situação em que a pessoa chega para você e fala assim, olha, não é fofoca, mas eu tenho algo para te contar. E aí a pessoa vem e conta para você aquela situação. E aí você fica assim, nossa. Aí você para e pensa, será que a pessoa que está envolvido naquela fofoca, o nome dela está envolvido, está sabendo do que está acontecendo? Então, quando a pessoa vem falar para mim, a primeira pergunta, você sabe se é verdade isso que você está contando? A gente tem que ter cautela. Não, eu ouvi dizer de fulano que ciclano falou, beltrano. Não. Segundo, se é verdade, a pessoa que está envolvida está sabendo? É muito sério isso daí, gente. A gente tem que tomar cautela nisso daí, para a gente não entristecer a alma do nosso Deus. A gente tem que olhar para um irmão pensando assim, será que isso vai entristecer o meu Senhor? Nós temos que ter o Espírito Santo vivo no nosso coração para que a gente tenha esse sentimento. Nós temos que ter
tristeza no nosso coração quando a gente vê algo assim. Porque aí a gente vai estar caminhando de acordo com a visão do Senhor. No capítulo 1, o Tiago já começa a citar a língua por 2 vezes. O pastor fez o estudo no capítulo 1. Vamos ver o versículo 19. O que ele diz no versículo 19? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para irar. É difícil, hein? Geralmente, quando a pessoa chega e nos conta algo, a primeira coisa que a gente faz é irar primeiro. Você mal acabou de ouvir, você já está irando. Você já começa a brigar, começa a xingar, começa a acusar, a fazer. E a Bíblia nos ensina que a gente tem que, por isso que Deus nos deu 2 ouvidos. Primeiro a gente tem que ouvir. Depois a gente tem que ser tardio para falar. O que a gente tem que fazer? Digerir aquilo que você escutou. Muitas vezes a gente passa algo para as pessoas que nos faz ficar afastado delas, sem realmente a gente querer estar afastado. Palavra, ela é como uma flecha. Quando você lança a flecha, você soltou a flecha, você consegue segurar a flecha? Quando você pega um saco de penas, vai no alto de uma montanha e joga, você consegue recolher aquela pena? Você pode recolher uma ou outra, mas tudo não. A mesma coisa é a palavra quando a gente lança. Uma vez lançada, ela não volta mais. Por isso que Tiago nos ensina a ter cuidado com isso daí. E o segundo versículo que ele cita é no 1:26. Ele fala assim, ó: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago está dizendo o seguinte: controle-se. Controle-se. Por mais que você esteja com vontade de falar, controle-se. Muitas vezes eu estou ministrando para a esposa que às vezes está com dificuldade no casamento. Ah, mas você não sabe como é que meu marido é. Se você soubesse, você não ia falar isso. E eu falo para ela: controle-se. Vamos orar. Vamos digerir. Porque às vezes ela fala assim: mas eu tenho que falar tudo que eu estou sentindo. Concordo. Mas olha a forma que você vai falar. O jeito que você vai falar. Isso daí, gente, interfere em tudo na nossa vida. Traz reflexo em tudo. E Tiago, ele vem nos ensinando isso daí. Gente, cuidado. Olha a língua. No capítulo 3, ele reserva 12 versículos só falando sobre a língua. E aí ele começa a citar. No versículo 1, ele fala das pessoas que ensinam. Elas serão julgadas pelo ensinamento. Isso é muito sério. Às vezes a pessoa, imagina você, chega alguém e fala algo do seu pastor. Você, em vez de chegar no pastor e falar: pastor, eu acabei de escutar algo e eu acho que o senhor deveria saber, porque o senhor é o líder da igreja e a gente precisa confrontar essa situação e resolver. Não. Eu procuro o Wesley. O Wesley não é fofoca, mas eu quero te contar algo. E aí eu conto. Pastor colocou uma blusa
completamente cor-de-rosa, colocou uma peruca. Aí o Wesley sai, procura o Peter. Aí fala: Peter, olha, não é fofoca não, mas eu quero te contar uma coisa. O pastor Keivone estava numa festa e o pastor vestiu uma fantasia, colocou uma blusa rosa, uma peruca. A Ivone colocou gravata. Daí o Peter fala: nossa, mãe. Aí o Peter procura o irmão João. Falei: João, eu tenho algo para te contar. Não é fofoca não, viu, João? Mas eu tenho algo para te contar. O pastor Keivone foram numa festa e o pastor vestiu uma peruca, colocou uma roupa rosa, a Ivone colocou uma gravata e ainda levaram os jovens da igreja. Olha a proporção que a coisa vai andando. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa boca, a nossa língua. Muito cuidado com as nossas atitudes. No versículo, em Romanos 2, de 21 a 24, olha que tremendo de palavra. Romanos 2, 21 a 24. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furta? Dizes que não se deve cometer adultério e comete? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Cuidado. Você que tem ministrado em vidas, você que tem falado de Jesus, você está ensinando. Você é mestre de ensino. Aí você diz: olha, não se deve fazer fofoca. Passa uma hora, menino, tem algo para te contar. Não é fofoca, viu? Mas também não fala: ó, é segredo, quero compartilhar com você. É que nem reunião de oração. Pastor Keivone deve, como são líderes, devem ter presenciado isso. Está lá numa reunião de oração, um grupo de 20 irmãos. Irmãos, quem quer pedir oração? Ô pastor, eu quero pedir, sabe, pastor? Eu quero pedir pela vida do Peter, porque eu ouvi dizer que ele está andando com uma loira e a esposa dele é morena. Mas não é fofoca não, viu, pastor? No meio de 20 irmãos. Eu quero pedir oração. Cuidado, gente. Cuidado com as atitudes, cuidado com aquilo que você fala. Primeiro, escuta. Seja tardio em falar, ok? A cobrança espiritual sobre a fala. Olha o peso que gera. Mateus 12, de 36 a 37. Olha o peso espiritual que gera a nossa fala. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. No mundo espiritual, você já ouviu uma frase: há poder nas suas palavras. Às vezes, temos pessoas que chegam aqui, olham, falam: nossa, pastor, ficou tão linda essa reforma, gostei do jeito que o senhor pensou. Aí chega um outro irmão e fala: nossa, mas que feiura que ficou isso daí, meu Deus, parece que ficou mais escuro. Tem pessoas que só sabem olhar o lado negativo da coisa. E gera palavras de peso. Às vezes, a pessoa tem todo um jeito, né, de falar, de explicar o que está pensando, ela vem e gera aquele peso. E a Bíblia fala que há poder nessas nossas palavras. E a gente vai responder por elas. No versículo 2, ele fala assim, ó, eu amei esse trecho do Tiago, quando ele fala no versículo 2. Vamos dar uma lida nele. Opa, perdi o Tiago aqui.
Tiago 2, no 3, no versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. Tiago se incluiu nessa situação. Isso nos traz um conforto. Tiago diz todos, ele se incluiu também. Eu também tropeço. E aí ele começa a desencadear as consequências de quando a gente tropeça. E é muito importante a gente ver que a falta de controle da língua faz com que a gente traga várias coisas desencadeadas negativas. Ele compara com o cavalo. Eles são controlados com o quê? Um freio na boca. Epa, vamos colocar um freio na nossa boca. O cavalo com freio, você faz ele parar, faz ele virar, você controla ele. Você já reparou que a tua língua, ela está atrás dos dentes? E quando você faz isso, ó, a língua fica atrás. Os dentes são para segurar. Então, Deus nos deu elementos para lembrarmos que nós temos que frear a nossa língua. Outra coisa que ele fala é de um navio. O navio, ele pode ser grande, mas ele é controlado por um leme pequeno. E esse leme vai direita, vai esquerda, freia. E ele fala que a língua é assim. Nós temos que controlar. Ele fala também de uma fagulha, né? Uma selva. Ela pega muito fogo, né? Vamos ver qual versículo que está aqui, no 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Às vezes, eu e o Denival, a gente gosta de assistir muito um seriado que tem de corpo de bombeiros. E quando eles chegam na situação, a primeira coisa, logicamente, o alvo deles é salvar as pessoas que estão em situação de risco. Depois que eles tiram e apagam o fogo, eles vão tentar descobrir o que causou aquilo lá. E na maioria das vezes, eles chegam a uma coisa tão insignificante e essa coisa gerou o fogo. A língua é assim. Às vezes a gente fala algo muito insignificante, mas ela começa, é uma faísca, e ela vai desencadeando um fogo, uma brasa. A nossa fala, ele é o termômetro da nossa espiritualidade. Por quê? Porque ele revela o tesouro que está dentro do nosso coração. A Bíblia fala que a boca fala que está cheio, o coração. Então, as coisas amargas, as dificuldades. Vamos ver lá em Mateus 12, 34, 35, o que fala? Mateus 12, 34 e 35. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Eu tenho um tio, que eu falo que ele é a minha paixão. É o tio assim, que eu mais amo. Ele não é crente, mas a gente sempre comenta. Eu tô para ver uma pessoa tão sábia na minha vida. Ele é muito tardinho em falar, né, bem? Você vai contar uma coisa para ele, se você ficar 1 hora contando algo, ele está ali sentado 1 hora ouvindo, sem te interromper. Na hora que você dá abertura, ele fala. Ele é a pessoa
que a Bíblia fala. Pronto para ouvir e tardio para falar. Uma pessoa muito... Eu nunca, nesse quase 60 anos de vida, eu nunca vi esse tio alterar. Nunca. Às vezes a minha tia, que é agitada, a esposa dele, às vezes ela fica brava, irada, ele fica quieto, ele não abre a boca. Eu admiro o jeito dele ser. Ele é uma pessoa segundo o coração de Deus. Então, o que ele revela? Que a boca fala o que está cheio o coração. A gente pode achar que a gente não é nada disso. Porém, quando a gente olha no espelho, a gente vê como realmente nós somos. Muito embora, às vezes, a gente não quer se olhar no espelho. Tem um pastor que eu conheço que ele fala que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Ele fala, olha no espelho. Numa discussão, a gente, entre aspas, vomita coisas que a gente se arrepende. A gente pede perdão. Mas quem recebeu aquelas palavras, ela não deixa para trás. Ela fica pensando, o que ele falou é o que ele pensa de mim. O que ela falou é o que ela pensa de mim. Aquilo fica no coração da pessoa cravado. Então, a gente tem que tomar cautela. A gente vê, eu e Denival, quando a gente está fazendo aconselhamento. A gente detecta no primeiro encontro quem que é o mais impulsivo, se é a esposa, se é o marido. E por incrível que pareça, na maioria das vezes é a mulher. Ela é mais impulsiva que o homem. E para a gente trabalhar isso daí, principalmente no mundo crente, aonde a Bíblia ensina que a mulher tem que ser sábia, a mulher tem que, né? É muito complicado. E a gente vê isso daí. Muitas vezes, a pessoa chega pra gente rasgando o coração. E a única coisa que ela está precisando é que você não aponte o dedo com palavras pesadas. Muitas vezes ela só quer um abraço, um colo. Ela só quer que você ouça. A gente tem que tomar cuidado também. E com a nossa fala, a gente gera ambientes. Muitas vezes inveja e sentimentos facciosos, confusões. Então, a gente tem que ver se a gente está gerando bons frutos ou não. As obras que a gente gera, a gente revela o que está escondido dentro do nosso coração. E eu te pergunto, o que tem exalado da sua boca? É aquilo que está cheio do seu coração. No versículo 10, Tiago afirma que da nossa boca procede bênção e maldição. E o que ele fala? Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, isso não é de Deus. Você já viu gente, crente, que na mesma hora que está abençoando, já está jogando maldição? Você chega e fala, nossa, fulano falou isso. Ah, mas ele vai ver. Ele vai ver, vou jogar uma praga, ele vai ver o que Deus vai pesar no coração dele, na vida dele. E a Bíblia fala o quê? Que a gente deve fazer pelos nossos inimigos? Orar. Mas orar para Deus de pesar a mão? Orar abençoando para amontoar brasas vivas. Gente, a gente perdoar uma pessoa pelas atitudes que ela fez é ordenança. Então, você tem que ser inteligente. A partir do momento que você perdoa e ora,
para Deus abençoar aquela vida, Deus vai agir na situação que você não sabe que jeito que vai desenrolar. Lá na frente você vai saber. Quantas vezes eu vi pessoas fazerem mal para o Denival e lá na frente essa pessoa depender dele. E uma coisa que eu admiro muito nele, eu sou muito, às vezes, impulsiva. A minha vontade na hora é falar assim: você lembra do que você fez contra mim? Eu sou assim. Eu tenho que me controlar, eu tenho que orar para Deus me controlar. O Denival não. Ele não faz a pessoa, às vezes, nem lembrar. Ele abençoa aquela pessoa ali na hora que ele tem a oportunidade de fazer. E aí a pessoa vem e fala para ele: você me perdoa do que eu fiz lá atrás com você. O Denival fala: eu já te perdoei há muito tempo, por isso que eu estou te semeando. Então isso é um aprendizado na nossa vida. Uma coisa que eu não consigo assimilar é uma pessoa dizer que ela ama a outra e na mesma proporção ela fala mal dessa pessoa. Eu tenho medo de pessoas assim, eu confesso para vocês. Porque se ela faz isso com pessoas que andam com ela, que estão ali com ela, que ela já contou que essa pessoa é bênção na vida dela, e ela fala mal dessa pessoa, ela vai falar de você. A gente está chegando agora. Isso também podem pensar de você. Eu amo o pastor Isaías com a Ivone, mas viu Juliano com a Raquel, mas o pastor com a Ivone são tão difíceis. Que amor é esse? Que amor é esse? Aonde está esse amor? Eu vou dar 4 conselhos para vocês de como a gente deve proceder, que o próprio Tiago ensina. No versículo 13, ele ensina a gente a mansidão. De onde vem? Ele fala mansidão de sabedoria. Olha, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Que jeito que a gente consegue isso? Mansidão de sabedoria. Salomão, quando Deus disse a ele: Salomão, o que você quer? Se fosse com a gente ia falar, né? Dinheiro, casa, carros. Salomão falou: Senhor, eu só quero sabedoria. Essa sabedoria nós temos da onde? Na palavra. Por que a gente peca? Porque muitas vezes a gente não está em comunhão com Deus. E que jeito que a gente está em comunhão com Deus? Na palavra. Tem gente que fala assim: eu vou naquela igreja lá que ela é sapatinho de fogo, é reteté, o irmão lá é ousado para poder falar, acontecer. Mas essa pessoa não busca no Senhor. Deus fala com você também. Leia a palavra diariamente. Eu tenho o costume de pegar a Bíblia e se eu estiver estudando, por exemplo, Tiago, eu leio 1 capítulo, 2. Na hora que sai um versículo, que a gente brinca que ele salta ali, que Deus começa a falar ali, eu paro ali e vou digerir o que Deus está me ensinando. Você só vai ser cheio de sabedoria se estiver cheio da palavra. E aí a tua boca vai falar o que está cheio do seu coração. O que está cheio do seu coração? Da palavra. Segundo, ele fala assim: mediante condigno proceder as suas obras. Ele fala para a gente confessar. A gente tem que olhar para o Senhor e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, trabalha no meu coração, Senhor. Me ensina, Senhor,
a controlar essa boca, a controlar essa língua, Senhor. Me ensina, Senhor, fala comigo, Senhor. Então nós devemos estar buscando na palavra o que Deus quer nos ensinar. No versículo 3, ele fala: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigiremos o corpo inteiro. Ele está falando o quê? Que a gente deve controlar a nossa boca, nosso temperamento. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que parar e refletir. Onde é que eu estou errando, Senhor? Me ensina, Pai. E em quarto, ele fala da gente pedir a sabedoria do alto, que está no capítulo 1, no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Como é que a gente vai buscar a sabedoria? Só em oração? Lendo a palavra. Você lê a palavra já buscando no Senhor a sabedoria. Senhor, fala comigo, Senhor. Eu vou ler a tua palavra. Me ensina algo aqui, Pai. Fala comigo, Senhor. Trabalha no meu coração. Trabalha no meu agir, ó Pai. Que a gente possa ser um Salomão, buscando realmente a sabedoria no Senhor. Marcos 1, capítulo 1, versículo 22, ele fala o seguinte: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem que falava para eles? Jesus. Essa autoridade o Senhor quer que nós tenhamos. É tão gostoso quando você vai falar com um irmão e aí ele olha para você e fala assim: a palavra de Deus em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo fala isso, isso, isso. A Ivone tem esse vício, eu admiro demais. Ivone, está acontecendo tal coisa assim, 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 assim. Ela fala: ó, palavra de Deus em tal local, em tal versículo fala isso, isso, isso. A gente tem que aprender a caminhar com a palavra e realmente caminhar no Senhor. Então, nós temos 6 tópicos aqui que a gente aprende no capítulo 3. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir, que está no versículo 3 e 4. Que ele fala, né, do cavalo e do navio. Então, a língua ela tem o poder. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Segundo, a língua tem o poder de destruir. Ele fala no versículo 5 a 8, né, do fogo. Ele fala, ele pega às vezes até ele fala, ó, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. Ela está no nosso corpo, mas ela contamina tudo. Às vezes ela contamina o nosso corpo e das pessoas que estão em volta da gente. Então nós temos que tomar cuidado. Em terceiro ponto, a língua tem o poder de deleitar, que está no versículo 9 a 12. Ele fala como que a gente deve agir. Gente, vamos bem dizer, dessa boca não pode sair maldição. Vamos louvar. E o contraste sobre a origem da sabedoria, que está no 15 a 17a. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, que ele fala de inveja, amargura, sentimento faccioso. Então ele cita isso daí. Então a gente tem que ter cuidado com qual sabedoria a gente tem andado. E por último, ele mostra do 16 ao 18 todos os resultados. Pois aonde há inveja e sentimento faccioso, há o quê? Confusão e toda espécie de coisas ruins. Quem que quer coisa ruim?
Eu não quero. Gente, não tem coisa pior que passar em vale. Ninguém quer. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem paz. Que nós possamos, com esse capítulo de Tiago, sermos realmente sábios ao ponto de controlarmos de uma forma sobrenatural a nossa língua, buscando a sabedoria que vem dos céus, através da palavra do Senhor. Quer que Deus fale contigo? Quer que Deus te ensine? Leia a palavra. Muitas vezes a gente tem tempo de pegar o celular, o computador, o iPad, tablet, e ver tudo que está acontecendo no Facebook, ver tudo que está acontecendo no Instagram. Você fica lá 1 hora, 1 hora e meia, 2, e na palavra você não gasta 3 minutos. Às vezes eu tenho vontade de sair de rede social, porque realmente tem horas que eu acho que não é tão saudável como a gente possa imaginar. Eu tenho digerido isso daí na minha vida. Que nós possamos realmente sermos vasos nas mãos do Pai. Amém? Aí, pastor, o senhor está com a palavra. Que palavra, né, irmãos? Como se minha mãe estivesse viva, ela diria o seguinte: que cacetada na cabeça. Para matar mesmo, né? Como a gente precisa ser prudente. Quando a Eliane estava ministrando, na versão transformadora, que a gente vai adotar essa linguagem aqui na igreja, Tiago 3,17, a gente estava compartilhando com a minha esposa, diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto antes de tudo, ela é pura, também é pacífica, amável, e aqui está uma coisa que a gente não gosta de fazer: ceder para o outro. Ceder a outros. E olha o que nos diz também: é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Sincera. Eu fiquei pensando nisso tudo, né? Que eu cresci praticamente vendo tantas coisas acontecendo no cenário evangélico, nosso meio cristão, por que não dizer nosso meio batista? E a pergunta que, quando a Eliane estava começando a falar: onde estão aqueles hoje que causaram tantas divisões com suas palavras? Onde eles estão? E qual, né, o passado que eles deixaram nas igrejas que eles causaram essas divisões? Olha como essas igrejas estão. E onde estão esses irmãos que causaram tudo isso e o legado que deixaram para trás? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Como bem foi falado aqui, que a gente viva a palavra, né? Viva a palavra. Viva a palavra e aprenda também, né, a abençoar, né? Abençoar uns aos outros. E que Deus assim nos abençoe. Hoje, às 19 horas, estaremos aqui, né, pregando sobre as segundas palavras de Jesus na cruz. Né? Assista online, compartilhe, né? Manda um oi para nós. Eliane, que Deus te abençoe muito. Né? Como você mesmo disse, né? Estamos com muita falta de abraços e beijos entre os irmãos, né? A gente está sentindo muita falta também. Com certeza, bem lembrado, Tomás, obrigado mesmo. Irmão, se você deu o seu nome para estar aqui no nosso culto, você tem que vir. Porque tem muitos irmãos querendo vir e não estão podendo vir porque você deu o seu nome. Então isso também é bênção. Se você não vem, eu vou abençoar o irmão que está querendo ir. Né? Isso é interessante isso.
E que a gente possa também ceder nossa vez para o outro também, né? Que queira vir, né? Que Deus assim nos abençoe. Nós só temos que agradecer a Deus, né? Porque Deus tem falado profundamente aqui na Betel. Deus tem falado muito aqui, através das ministrações. E hoje também, Deus falou muito ao nosso coração, né? Vamos abençoar. Vamos aprender a abençoar. E peneirar aquilo que a gente recebe também, né? Peneirar. Vamos orar? Hoje às 19 horas estaremos aqui, falando sobre as segundas palavras de Jesus na cruz. Vai ser muita bênção, vamos ter louvor, né? Vai ser bênção. Temos que agradecer a Deus pelas pessoas que Deus tem nos mandado, as pessoas têm nos procurado também, no momento de crise. Coisa boa isso, né? A igreja, que sou eu e você, continuamos vivos. Alguém perguntou algo assim, certa vez falou para minha esposa: fala com a igreja para fazer, mas você que é a igreja, você tem que fazer. Vamos levantar? Vamos orar? Denival, você pode tirar sua máscara e vir orar aqui? Para nós, nos abençoando. Que bom você estar aqui hoje, né? Que bom que você veio. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por mais esse momento. Nós sabemos que a sua casa está aberta a todos nós, que nós temos a necessidade da sua palavra, Senhor. Esses momentos que a gente está aqui convivendo com nossos irmãos, nós sabemos que nós temos lá na frente a nossa vida em Cristo lá no céu. E é para isso que nós temos que crescer nosso conhecimento, Senhor. Obrigado por esse dia, por esse domingo abençoado, e que todo mundo volte para casa com a sua proteção, Senhor. E que o Senhor fique na mente, no coração de todos, abençoando para a noite, Senhor. Venham ao culto para ouvir a palavra de Cristo. Obrigado por esse momento, em nome do seu Filho Jesus, que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém.